Quando uma mulher engravida, uma das preocupações que surgem é com quem deixar o bebê quando ela voltar a trabalhar ou então quem vai ajudá-la com o bebê. Entre as opções estão deixar na creche, com a vovó ou contratar uma babá. Para o nosso papo de babá, convidamos a Janaína Mariano de Souza, presidente do Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo, e a Iraneide Salomé, que desde os 14 anos trabalha como babá. Não é isso, Iraneide? Isso mesmo. E de quantos bebês você já tomou conta? Dá para calcular ou você já perdeu a conta? Na realidade, eu perdi as contas. Perdeu as contas bebês, já? São muitos bebês. Muitos nomes também, então a gente acaba perdendo as contas. Agora, para trabalhar como babá, tem que gostar de criança? A gente tem que amar, né? Tem que gostar, tem que amar e dar sempre o nosso melhor. Extrair o que pudermos extrair de nós mesmos, assim, para sermos sempre focadas no que vamos fazer. E, Iraneide, você é uma babá que você vai e cuida do recém-nascido até ele crescer um pouquinho e depois você sai para ir cuidar de outro recém-nascido ou você já ficou muitos anos cuidando de uma criança? Bom, hoje eu trabalho assim, eu fico pouco tempo, geralmente uns 4, 6 meses, dependendo da patroa, né? Ela fala, olha, eu quero que você fique durante o período mais crítico da minha criança. Aí eu saio, mas eu já trabalhei, fiquei muitos anos em casas, né? Uhum. A gente sabe que hoje em dia a babá, ela tem que ter carteira assinada e tem todos os benefícios, sim, né? Garantidos. Desde o primeiro dia. Uhum. Desde o primeiro dia tem que ter o registro, tem que ser conversado qual vai ser o trabalho da babá, porque muitas vezes, é o que a gente estava conversando, né? Muitas vezes tem o acúmulo de função, porque a pessoa está na casa, aí cuida da criança, a hora que a criança vai dormir, você pode passar roupa, você pode... Então, tem toda essa conversa antes da contratação. Até para a gente entender, quando vai registrar em carteira a babá, coloca lá a função babá... Sim. Que é diferente da função de empregada doméstica? É que assim, empregada doméstica é a categoria que tem tanto babá como jardineiro, motorista, é tudo que trabalha no âmbito familiar, mas é como babá mesmo. E daí, como babá, é definido qual é o trabalho dela? Que é cuidar especialmente da criança mesmo. É da alimentação, brincar com a criança, tudo o que é voltado para a criança. Mas aí, por exemplo, Iraneide, quando você cuida lá dos seus bebezinhos, você também cuida da roupa desse bebezinho? É sua função também? Sim, é minha função. Tudo relacionado ao bebê, desde a lavagem da roupa, passar e o cuidado em si. E aí, quando esse bebezinho cresce um pouco mais, fazer as papinhas também? Também. E isso tudo alimentação, bem, sim. Janaína? Sim, é tudo que é voltado para a criança. Aí sim. Mas já aconteceu em todas essas casas onde você trabalhou de você acumular essas funções, como a Janaína está explicando? Ou você deixa bem claro qual é o seu trabalho? Como é que é? Ou antes você não sabia dos seus direitos e com o tempo você foi impondo mais os seus direitos? Olha, quando eu comecei, eu fazia de tudo. Inclusive faxina. Eu lavava, eu passava, inclusive cozinhava também para a família. Com o passar do tempo, eu me especializei, fiz curso técnico de enfermagem durante 2 anos. E aí fica bem claro que a minha função, qual que é a minha função numa casa? É cuidar das crianças, da criança que eu estou, às vezes são gêmeos, né? Já cheguei a cuidar de trigêmeos. Então, especificamente cuidar das crianças, lavar, passar, inclusive o quarto da criança que a gente tem sempre que passar um álcool, uma coisa assim, higienizar. Isso também tem que deixar claro isso, né? Daqui a pouco você explica um pouquinho mais, porque chegaram mensagens pelo nosso Facebook, inclusive de babás. E eu tenho aqui a mensagem da babá Daiane Santos, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela escreveu o seguinte, olha, eu sou babá. Amo meus filhotes do coração, adoro criança e me chamam de Super Dani. Que ótimo. Legal. Porque não tem como você não criar um vínculo, né? Você não criar uma relação
afetiva com a criança e com essa família. Mas tem que deixar bem claro, né, Janaína, Sim. o período de trabalho, como é que vai funcionar essa rotina, se tiver hora extra, deixar tudo muito combinadinho. Sim, tudo muito certo. Porque enquanto se está trabalhando no local, a gente sabe que sempre tudo corre bem. Aí o problema é depois. Tem que ser tudo conversado mesmo, tudo certinho em contrato, para que não vá para uma ação judicial depois. Olha, e na nossa reportagem, vamos conhecer a babá Cícera. Eu vim em 1971 com a tia da Ana. Antes da Ana nascer, eu estou com ela. Eu cuido da Ana desde bebê. Eu que fiquei muitas horas, todos os momentos. Eu me jogava no chão para brincar com a Ana. Contava muitas histórias, eu criava as histórias. Nós temos um vínculo de amiga, família. Eu não recebo assim como uma profissional, como se diz, uma cuidadora. Eu sou mais uma pessoa que é assim, os dois lados, né? Eles me ajudam, eu ajudo, que foi com eles que eu vivi minha vida, né? Tenho amor. A Ana para mim representa tudo. Sem a Ana eu não sou nada. A vida toda. Como babá, como mãe. Ela mesma, Dia das Mães, quando eu não estou aqui, ela liga. Uma determinada hora do dia ela me liga e me dá parabéns. A minha mãe dos outros, que eu sempre digo que eu sou mãe dos outros dela, sou só mãe dos outros, brincando, né? É um carinhoso. Eu acho que ela é a minha filha, a filha que eu não tive, né? Eu nunca vou desistir da Ana, nem a Ana de mim. A mãe da Ana, a Marta, ela cuidou muito. Nós duas cuidamos, né? Teve muitas horas que era nós duas. Eu tenho um sentimento de mãe, sim. Castigo eu não dou, bater também não, mas bronca eu dou, bronca brava, eu sou brava, muito brava. Jamais, eu imagino a minha vida sem a Cícera. Eu era muito ciumenta quando eu era bebê. Eu tinha muitos ciúmes do meu pai, da minha mãe e da Cícera. Eu não deixava ninguém chegar perto. Se alguém puder ter uma Cícera na vida, eu recomendo. Linda a história, né? Não tem como não criar um vínculo de amor, né? Mas acho que é importante a gente reforçar isso, que por mais que acabe se tornando até alguém da família, continua sendo uma profissional com direitos, né? Sim, com certeza. Porque às vezes as pessoas acham, porque é da família, então, como se fosse... É diferente de ser uma avó que não está ali com a carteira assinada e que vai receber um salário. E é bem isso que o que a gente mais ouve é isso. Mas ela era da família. Não, ela trabalhava para você, ela não era da tua família. Ela convivia, mas ela não era da família. Então, o que a gente mais ouve lá é isso. Quer dizer, é um trabalho e essa pessoa, essa profissional tem a família dela também para sustentar, para cuidar, que muitas vezes larga, né? Sim. A família dela em casa e vai ficar. Claro que se torna uma relação de muito afeto, nada impede, uma coisa não elimina a outra. Daqui a pouco, até a Iraneide vai contar que essa história de abrir mão da família, ela já passou meses longe dos filhos, né? Porque ela tem dois filhos, ela já vai contar e daqui a pouco tem mais participação dos telespectadores. Até já. Estamos de volta falando sobre o importante trabalho das babás e a gente recebe agora a educadora e escritora Cris Poli, que ficou conhecida como a Super Nani, famosa, está fazendo aqui o maior sucesso. Cris, tenho certeza que você ajuda muitas babás, muitos pais também.
Porque a Cris é uma educadora É. e os pais têm muitas dúvidas na hora de criar os filhos, de educar os filhos, Sem não é, dúvida, Cris? né? Como a gente estava conversando agora, né? Criança não vem com o manual de instruções, aí você usa desse jeito, porque cada um é um ser humano diferente, né? E às vezes a mesma atitude dos pais com um filho e com outro filho, a criança reage de uma maneira diferente, né? Então tem que ter esse jogo de cintura, né? Para a gente saber como lidar com cada criança, né? E, Cris, na sua experiência profissional, o que você conseguiu perceber sobre esse papel da babá dentro das famílias, né? Porque como ela convive muito, tem o cuidado com a criança, mas ela acaba sendo alguém também que assume um pouco a educação daquela criança, né? E daí, como orientar essas babás até profissionalmente? Então, eu acho que hoje, pela realidade que a gente está vivendo, né, que as mães trabalham, né, os casais geralmente trabalham os dois, né, a babá se faz necessário, né, porque quando a mãe começa a trabalhar, né, alguém tem que ficar, e nem sempre a vovó está disponível, nem sempre tem uma creche assim adequada, né, para a criança, ou quer deixar numa creche, enfim. Então, aí entra a babá em tudo isso aí, né. Agora, a única coisa que me preocupa é quando os pais deixam tudo, abrem mão do relacionamento deles com os filhos para acabar delegando tudo para a babá. Porque a babá é exatamente para fazer o que elas estavam falando agora, né? A cuidar da criança, atender, você que é enfermeira, né? Ajudar a mamãe nesses primeiros meses, né? Que são delicados, o bebê. Mas quem é responsável pela educação dos filhos são os pais, E, né? Cris, os pais não devem delegar e devem haver combinados, assim, porque a gente sabe que em cada família existem diferentes regras. Então, é importante esses pais conversarem com a babá, até para orientar, olha, eu quero que a educação seja desse jeito. Eu acho fundamental, tá? Eu acho que, assim como tem que ser conversados todas as negociações sobre o trabalho, o que vai fazer, o que não vai fazer, tem que ser conversado sobre aquilo que os pais querem que a babá faça com as crianças, né? Porque é outra pessoa, com outra história, com outras ideias, né? Então, de repente, as atitudes que a babá toma com respeito ao filho, eles não estão de acordo. Então, eu acho melhor conversar logo de cara, deixar uma rotina estabelecida, orientar sobre o que eles fazem quando a criança não quer comer, o que é para fazer, é para obrigar, não é para obrigar, é para fazer isso ou outro, né? Até vamos saber da Iraneide, que tem tanta experiência, né, Iraneide, que já passou por tantas famílias. Como é que você faz para se adaptar? Porque eu imagino que cada família é muito diferente uma da outra, né? Deve ter aquela que fala para você dar comida na boca do bebê, a outra que fala que é para deixar o bebê comer. E daí, como é que você faz para lidar com isso? Olha, na realidade não é fácil, mas eu tenho que me adaptar, como você falou, ao que o pai determina. E outro ponto que eu fiquei em dúvida, Janaína, as babás, elas precisam ter cursos? Então, muitas babás não têm, mas é bom. É bom uma especialização, mas não é algo que, assim, é obrigatório. Tem pais que exigem, mas não é algo obrigatório. E também não é obrigatório que ela tenha curso de enfermagem, por exemplo, né? É um diferencial. É um diferencial. Eu acho que é sempre bom a gente estar aprendendo, se reciclando, porque o aprendizado é importante, faz parte da nossa vida, do nosso crescimento como pessoa, como na profissão que a gente está. Se você abraça uma profissão, você tem que cuidar da profissão, né? se dedicar. E crescer, né? Crescer. E, Iraneide, você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E aí, quando você foi tomar conta dos filhos dos outros, alguém teve que tomar conta dos seus filhos. Como é que foi? Nesse caso, eu deixava com o meu marido, só que meu marido trabalha, tá? Pessoal, não é... Ele trabalha e eu tinha uma vizinha, quando eu morava na Zona Leste, ela sempre cuidou dos meus filhos. Então, eu saía, ela cuidava dos meus filhos, eu chegava. Às vezes, até no aniversário, eu ligava, você faz um bolo para ele de laranja, faz um bolo de coisa. Mas eu queria ver cantando parabéns, porque muitas vezes eu não posso voltar para casa. Eu tenho minha obrigação com a criança que eu estou, com a família que eu estou.
Então você tinha... A babá também precisa ter uma babá, muitas vezes, né? Para poder sair para Uma trabalhar. ajuda, né? Uma colaboração. Daqui a pouco você fala um pouco mais dessa rotina da babá, porque ela dorme no emprego. Daqui a pouco você vai explicar. A gente está aqui com a Super Nani e a Super Iraneide, viu? Ó, tem uma mensagem que chegou pelo nosso Facebook, que é da Sayonara Nascimento Solon Neto, de Caruaru, Pernambuco. Mandou uma mensagem pelo nosso Facebook. Encontrei por acaso uma babá para meu filho e eu confio muito nela. Ele a ama muito. Eu não tenho ciúmes, porque sei que nunca vou deixar de ser a mãe e sei que ele me ama muito também. Não pretendo cortar esse vínculo deles. Até mesmo quando ele for para a escola, pretendo sempre promover esse encontro dos dois, pois sei que desde os 4 meses até agora, 1 ano e 7 meses, essa convivência fez nascer um sentimento lindo. Agradeço a Deus por ter colocado a Giane na nossa vida. Lindo relato, né? E ela tocou num ponto que eu acho fundamental também, que é essa relação de confiança. Porque os pais que deixam, né, o filho com uma babá, eles vão trabalhar, né, e estão entregando ali o bem mais precioso. Tesouro, então, É uma então, vida nas tuas mãos. tem que ter muita confiança nessa pessoa, né? Olha, então a nossa conversa aqui no estúdio volta já. Continue com o Papo de Mãe. O Papo de Mãe está de volta e estamos falando sobre as babás. Janaína, vamos explicar para o pessoal que não sabe o que diz a lei, né? Quantas horas a babá deve trabalhar, como que é o registro em carteira, o esquema de folga. Sim, 8 horas diárias, né? 44 horas semanais. Ou também tem o caso de 12 por 36, que aí a babá trabalha, né? 12 e folga às 36 horas. Às vezes aquela que dorme, né? Isso, tem também a que dorme, tem se faz noturno porque está com a criança, às vezes a criança acorda de madrugada. Então, assim, isso aí também tem o diferencial. E isso tem que ser tudo colocado em contrato. E o esquema de folga? Uma folga semanal. Principalmente de domingo também tem que ter a folga. Um domingo tem que ter uma folga. E aí, por exemplo, aquela babá que mora na casa da família durante a semana porque a casa dela é muito longe, ela tem direito a esses horários de descanso e aí não pode ser chamada, se for chamada, aí configura a hora extra, Sim, é isso? sim, Pra isso gente deixar mesmo. bem claro. Sim. E os seus filhos hoje estão com que idade? Meus filhos hoje estão, o mais novo tem 20 anos e o mais velho tem 21. Como é que eles chamam? É o João Pedro, com 21 anos, e tem o Marcos Pedro. E tá tudo na faculdade. A Iraneide é uma babá e uma mamãe orgulhosa. Conta aí, os meninos estão estudando o quê? Eu sou muito orgulhosa dos meus filhos, são crianças, né, que para mim nunca vão crescerem. Mas tive a ajuda do pai, né, do meu marido, óbvio. Então, o João Pedro, tem 21 anos, ele faz ciências políticas, né? Tem que ser um cientista político. Que legal. Olha, que orgulho mesmo. Ele tem estuda que ter na orgulho. USP, né? Então, deixar bem claro, meus filhos nunca foram estudar em escola particular. Sempre em escola estadual. E entrou na USP, parabéns. O meu filho mais novo, com 20 anos, ele faz Sistema da Informação. O ano que vem, se Deus quiser, termina, né, a faculdade. E também já trabalha estagiário, numa firma muito boa. E ambos falam inglês fluente. Viu? Isso é meu caso, né? Parabéns. E todos aí criados Graças ao trabalho aí, Graças né? ao meu trabalho. Babá. E, Cris, a Iraneide pega mais os bebezinhos, pequenininhos, não tem aquela fase da birra, né? Que os pais ficam com tantas Ela dúvidas. foge antes. Ela foge antes. Mas eu já passei por isso, então, já. Então, eu queria que você desse algumas dicas aí para as babás que estão nos assistindo e que passam por isso também, porque elas estão ali no dia a dia e tem que lidar também com as crianças que não obedecem, que fazem malcriação. Quais as dicas?
Então, as dicas são exatamente seguir as orientações dos pais. O que os pais fazem em caso de birra, em caso de não querer obedecer, em caso de não querer comer, de briga entre irmãos e tudo isso. É uma manifestação dessa criança, né? Sim. Então, o mais importante é os pais entenderem que isso é uma coisa natural, não é o filho que está reagindo contra os pais, é uma expressão, uma manifestação. Birra não tem fim, não tem fim. Se você faz o que a criança quer, ele vai inventar outra coisa para ela fazer birra e para começar de novo. Mas a sugestão é essa, você ignorar a criança. Isso. Você ignorar, E não ceder. E não ceder. Você tem que estar convicta. Você fala não, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Olha, não é não e depois sim. Tá, e ó, tem mais mensagem de babás, agora é da Angélica Teixeira, de São Paulo. Eu sou babá há muitos anos, estou com a Rafa desde os 5 meses. Hoje ela está com 5 anos. Eu amo a minha profissão. Gostoso, né? Ouvir assim, quantas babás, gostoso, né? Se orgulham da profissão, gostam do que fazem, porque o importante também é gostar do que faz, né? Muito trabalhar com prazer. Né? Trabalhar com prazer. Outra coisa que eu queria saber, assim, as mães ficam com muitos ciúmes de você? Não, ou sabem direitinho, assim, não, que cada um tem o seu papel? A maioria das mães, isso, elas sabem que ela nunca vai deixar de ser a mãe da criança. Eu sou só a babá. É verdade. Então, eu tenho meus filhos, eu tenho meus sobrinhos, então eu não precisa ficar com ciúmes de mim. É que às vezes a criança chega, ai, eu quero ficar com ela. Eu tenho uma menininha que eu cuido dela recém-nascida, então eu sempre sou aquela, ela me convida. Eu deixei a bolinha para você colocar, a parte mais alta. Então, isso para mim é muito prazeroso, é o carinho, o retorno. Os pais têm que estar felizes com isso, né? Porque é uma demonstração de que as crianças estão sendo bem cuidadas, né? E que estão felizes com as babás. E outra coisa, né? Existem babás que entram numa casa e entram com segundas intenções, Então, quando eles vão contratar a gente, eu quero saber o passado dessa pessoa, não sei o quê. Isso é muito importante, é um diferencial, porque a gente não sabe com quem está lidando. É verdade. E eu acho que, assim, quanto mais gente amar nossos filhos, melhor, né? E que eles possam amar. Tem lugar para todo mundo, para babá, para mãe. Infelizmente, nosso tempo terminou. Quero agradecer a vocês todas por terem vindo. Janaína, você quer deixar uma última dica aí? Para quem está contratando, até isso que a Iraneide falou, né? De verificar mesmo a idoneidade da pessoa. Né? Então, dá uma dica para quem está contratando e para aquelas que estão sendo contratadas, até se o pessoal quiser saber mais, apoio do sindicato, como é que encontra vocês? Dá essas dicas finais. Primeiramente, né, a referência, que é o principal. Você tem que saber quem que você está colocando dentro da tua casa. Então, de primeiro é a busca pela referência. E a partir do momento que você já conseguiu a sua babá, você fazer tudo certinho, fazer o registro, fazer o contrato, especificar qual vai ser o trabalho da babá, para que depois, mais para frente, você não tenha nenhum problema. O sindicato ele fica na Avenida Casper Líbero, no centro de São Paulo, no centro de São Paulo. E é só estar indo procurar, a gente está lá, a gente faz atendimento, tira dúvidas, tem o nosso departamento jurídico. Tá, e vocês têm redes sociais para deixar? Tem o site www.simdomestica.com.br, o telefone 3326-6857, tem o Facebook também. Tá ótimo. Obrigada. Lembrando que o telefone é 011 São Paulo, sim. Né? Tá ótimo. E a Cris Poli, deixa suas redes também para quem quiser te seguir. Então, as minhas redes sociais, assim, eu faço consultas, né? Mães, avós desesperados que me consultar. Então, é consultas@crispoli.com.br. Tenho contato para palestras, né? Que eu tenho viajado pelo Brasil todo, né? Contato@crispoli.com.br. Tenho um canal no YouTube, né? Cris Poli Responde.
Responde também, onde eu respondo as perguntas que os pais mandam por e-mail e tudo. E tem os livros, né? Eu tenho escrito 10 livros também, que estão nas livrarias, né? E, enfim, eu estou aí à disposição para ajudar quem precisar. Muito material, né? Para ajudar as famílias. Muito obrigada. E eu tenho certeza que um monte de gente vai querer contratar a Iraneide, viu, gente? A gente vai agenciar a Iraneide. Aí escreve para o Papo de Mãe, que daí a gente manda o contato da Iraneide. Né, Iraneide? Obrigada, viu? Obrigada, Muito obrigada a vocês. pela presença de vocês. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo Papo de Mãe. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Tchau!